todos. Obrigado, Regina, pelo convite, tá? Gostaria de agradecer aqui a Opt pela oportunidade desse Glaucoma Day e gostaria de introduzir agora nossa palestra com o nosso convidado internacional, o Dr. Alessandro Jamal. Ele é pesquisador da Duke University, né? E é aluno de doutorado da Unicamp também. E o tema da aula dele é muito interessante. Ele vai falar sobre o impacto da PIL e avaliação da taxa de progressão no glaucoma, usando dados do Real World. Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Alessandro Jamal, atualmente eu sou pesquisador aqui na Universidade de Duke e nos últimos 3 anos eu tenho desenvolvido trabalho com o banco de dados de pacientes aqui da universidade. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Allergan e a Opt pelo convite e por tornarem esse evento possível. Essa aula vai ser baseada em 2 artigos que foram publicados recentemente, um no Ophthalmology e um no American Journal. Eu também vou mostrar alguns resultados preliminares de alguns trabalhos que estamos fazendo aqui com esses dados para responder outras perguntas que temos em relação ao glaucoma. Esses 3 anos culminaram no Duke Glaucoma Registry, no qual coletamos todos os dados de todos os pacientes que passaram pelo Eye Center e todas as 6 clínicas satélites que estão distribuídas pelo centro-leste da Carolina do Norte. Nós coletamos todos os dados desde 1993 de quase 500 mil de pacientes, com um número sempre crescente de dados, com hoje quase 300 mil OCTs de camada de fibras e 500 mil de campos. É um estudo bastante cuidadoso com essa grande database e nós trabalhamos com essas informações sigilosas dentro de uma rede que foi desenvolvida pela universidade e que é altamente protegida. Esses grandes datasets foram possíveis recentemente devido à difusão do prontuário eletrônico e exames computadorizados. Nós conseguimos então organizar uma base de dados sem precedentes com dados não só oftalmológicos, mas dados clínicos também que extraímos de prontuário eletrônico, que aqui se chama EPIC. O interessante desses dados é que eles representam o que já é um termo bem difundido em medicina, o que chama Real World Data, que engloba quantidades de informações de saúde em grande escala que são coletadas de modo rotineiro. O valor desses dados está que, diferente de dados de clinical trials, eles refletem o cuidado rotineiro em saúde. Muitas vezes nós observamos que a progressão de uma doença não se comporta exatamente como esperaríamos que acontecesse ou do jeito que estão nos livros. Isso se deve em parte em que os dados de clinical trials têm algumas limitações artificiais, como critérios de exclusão e inclusão muito restritos, esquemas de follow-up rígidos e altas taxas de aderência que são irreais. E também porque menos dados também nos dão estimativas menos precisas de fatores que têm pequenos efeitos na taxa de progressão e os efeitos de outliers nos resultados é maior. Outra vantagem desses dados é que o acompanhamento desses pacientes não é feito por um período de estudo limitado, que nem sempre pode ser estendido, mas com os dados reais nós vemos toda a história de um paciente. Isso permite a avaliação de outcomes longitudinais na taxa de progressão da doença. Por essas limitações de tempo e de quantidade de pacientes, geralmente a pressão é usada como um outcome para clinical trial, até mesmo para aprovação de novas drogas e dispositivos pelo FDA. Mas a pergunta que se faz é se o objetivo do tratamento do glaucoma é atingir a menor pressão possível. Eu gosto muito dessa definição de objetivo do tratamento de glaucoma pela Sociedade Europeia de Glaucoma. Ela fala que o objetivo do tratamento é manter a função visual do paciente e a qualidade de vida ela associada a um custo sustentável. Por custo do tratamento, entende-se a inconveniência dos efeitos colaterais, bem como as implicações financeiras para o indivíduo e a sociedade. Então, sobre a questão de preservar a função visual de um paciente, mais que saber a pressão do paciente no dia e se meu paciente está progredindo ou não, é saber quão rápido esse paciente está progredindo. E saber essa taxa de progressão é particularmente importante. Por exemplo, um paciente de 40 anos aqui recém-diagnosticado com glaucoma. Se esse paciente está progredindo uma taxa lenta de 0,5 micron ao ano, aos 70 anos ele terá por volta de 70 micron em espessura global, o que, dependendo da localização do defeito e da qualidade de vida, pode estar preservada. Entretanto, se ele progride a uma taxa de 2 micras por ano, em 20 anos ele atingirá o floor do aparelho. Isso bem antes do final da expectativa de vida média dos Estados Unidos ou a do Brasil. Mas temos mais do que olhar do que só as taxas de progressão.
Se esse paciente começa num estágio avançado, por exemplo, com 50 anos, mesmo uma perda lenta pode ser catastrófica. Nós sabemos também que a habilidade de detectar progressão por campo OCT depende do estágio da doença. Nós vemos aqui que o início da doença, a taxa de progressão pelo MD do campo é mais lenta que pela camada de fibras do OCT. No glaucoma moderado, a progressão é quase que paralela. E no glaucoma avançado, elas se invertem e a perda estrutural é mais lenta que a perda funcional. Isso tudo contribui para o paradigma atual que o OCT deve ser usado para casos suspeitos e leves e o campo para casos moderados e avançados. Então, nesse trabalho, nós testamos isso nessa grande população. Nós calculamos as taxas de progressão estrutural e funcional de mais de 6.000 pacientes. Essa foi a primeira descrição da taxa média de progressão em pacientes clínicas em larga escala. Nós classificamos essas taxas de acordo com os valores pré-estabelecidos. Para o OCT, um progressor lento perdia até 1 micron por ano. Isso é basicamente o dobro da perda relacionada à idade que é esperada, que já foi descrita em outros estudos, que varia entre 0,3 e 0,5 micron por ano. Uma perda moderada está entre 1 e 2 micras por ano, e uma perda rápida seria qualquer valor de perda maior que 2 micras por ano. Existia uma outra classificação de progressão que nós chamamos de catastrófico, que seria qualquer coisa maior que 4 micras por ano, mas que não chegamos a usar nesse estudo. Essas taxas de progressão têm uma relação com as taxas que já foram descritas em estudos para campo visual. Do Registry, nós incluímos todos os olhos disponíveis com pelo menos 2 visitas de OCT e campo visual com pelo menos 6 meses de acompanhamento. Os testes foram excluídos após a primeira ocorrência de qualquer um dos eventos listados abaixo, como descolamento de retina, uveíte e panfoto. Nós calculamos a taxa de progressão individual usando um modelo estatístico bem robusto, chamado de Mixed Models com Bloops, para derivar estimativas mais confiáveis de progressão. Aqui nesses plots nós vemos a distribuição dos olhos de acordo com as taxas de progressão, comparando o OCT e o SAP aqui em azul, estratificados de acordo pelo critério de Roda, Parrish e Anderson. Embora a maioria dos olhos progrediram lentamente, para aqueles que tinham taxa de perda moderada ou rápida, o OCT detectou pelo menos 3 vezes mais olhos progredindo a taxas rápidas ou moderadas em comparação ao SAP, ao campo visual. Essas taxas, se não levadas em consideração, podem levar o paciente à cegueira se elas forem sustentadas. Nós também estratificamos pelo estágio da doença de acordo com os critérios do Roda, Parrish e Anderson. Nós observamos que o OCT em vermelho detecta rápidos progressores numa frequência maior que o campo visual em todos os estágios da doença, exceto aqui no severo. Mas o interessante é que essa diferença não foi estatisticamente significativa. E o OCT conseguiu identificar uma proporção substancial de olhos, 26%, progredindo a taxas mais rápidas. Desse modo, o OCT ainda tem importância no monitoramento de olhos com glaucoma avançado. Mas é importante notar que esses olhos não foram os mesmos, e ambos os testes devem ser utilizados em conjunto durante todo o espectro da doença. A partir desse estudo, que mostramos que com uma grande base de dados podemos detectar progressão em glaucoma avançado pelo OCT, nós propusemos avaliar o impacto do controle da pressão nessas taxas de progressão estrutural no glaucoma. Nós usamos a mesma classificação de progressão do trabalho anterior. Para controle da pressão intraocular, nós usamos cutoffs que tinham sido previamente descritos pelo Report 7 do AIDS, que usava, entre outras classificações, a quantidade de visitas com pressão menor que 18. Então, por exemplo, o paciente 1 aqui apresentou 17, 13, 16 e 16 de pressão durante o acompanhamento, enquanto o paciente 2 apresentou 19, 23, 17 e 20. O paciente 1 apresentou 100% das visitas com pressão abaixo de 18, enquanto o paciente 2 só teve uma visita com pressão menor que 18, ou seja, menos de 50% das visitas com pressão abaixo de 18. As outras categorias intermediárias eram de 75 a 100 e 50 a 75% das visitas. No AIDS, eles observaram, e esse gráfico aqui é bem famoso, que para o score de campo visual, aqueles que tinham sempre pressão menor que 18 se apresentavam estáveis no geral. Mas aqueles com pelo menos uma visita com pressão maior que 18 tinham taxas de progressão para o campo significativamente maiores.
Nós fizemos o mesmo para os nossos pacientes, mas usamos cutoffs não só do 18, mas também de 21 e de 15 para representar diferentes alvos de pressão. Com esse estudo, então, nós apresentamos o maior estudo até hoje com as taxas de progressão estrutural em glaucoma. Foram mais de 60 mil OCTs, 85 mil visitas com medida de pressão e 14 mil olhos. Esses olhos foram seguidos por uma média de 3 anos e meio, usando os diagnósticos de acordo com o baseline, e eles tinham uma média de 3,8 OCTs por olho e quase 6 medidas de pressão. Nessa tabela, nós mostramos a média da taxa de perda da camada de fibras nessa população. Esse dado por si só já é interessante, porque é a primeira descrição desse valor em uma população clínica tão grande. Em média, a taxa de perda foi lenta, ou seja, menor que um micron por ano. Nós observamos também que para cada 1 milímetro mais alto na média da pressão intraocular, durante o follow-up, um olho perdia 0,05 micron por ano a mais de camada de fibras, já ajustados para outros fatores de confusão, como idade, sexo, etc. Esse número foi bem semelhante a um trabalho do Alberto Diniz, que reportou em 2016 com um coorte do Diggs. Mas a realidade é que esse valor tem muita importância clínica, mas pouco valor prático para o especialista em glaucoma que está lá no dia a dia com o consultório. Por exemplo, um paciente acompanhado com 14, 16 e 21 milímetros de mercúrio na terceira visita. Se você tem um alvo de pressão para esse paciente de 18, por exemplo, na próxima visita você não vai ficar feliz se a pressão tiver 21 de novo. Tampouco você vai fazer uma média das pressões do acompanhamento dele, ou seja, 14 mais 16 mais 21 dá 51, dividido por 3 dá 17, a média aumentou em 2, ele deve perder 0,1. Não, ninguém faz isso, né? Isso não é feito na prática. O que se faz é agir de alguma forma nesse momento para que na próxima visita a pressão esteja dentro do alvo. E quando eu falo em agir aqui, eu não digo começar um novo colírio ou levar o paciente para a TREC. Agir significa reorientar o paciente sobre o uso de colírio, conversar se for faltando alguma gota ou simplesmente repetir a medicação em uma outra ocasião, a medição em uma outra ocasião e, quem sabe, aumentar a medicação. A partir disso, nós avaliamos essas várias classes de controle da pressão intraocular. Só essa figura e a próxima, acho que a gente conseguia ficar numa discussão o dia inteiro, né? Mas alguns pontos são importantes. A grande maioria dos olhos, 65%, tinham todos os valores menores que 21 em todas as visitas, e uma minoria, 20%, tinha todas as medidas menores que 15. Nós observamos uma tendência à taxa de progressão mais alta, mais rápida em todas as categorias com pior controle da pressão, em todos os cutoffs de pressão, 21, 18 ou 15. Para esse gráfico aqui, notem que nós subdividimos os grupos em taxas de progressão rápida, moderada e lenta, de acordo com o que eu mostrei no começo. Mais uma vez, tem muito que observar aqui, mas eu gostaria de focar no subgrupo de pacientes que foram progressores rápidos. Esse subgrupo é aquele que está em alto risco de cegueira e baixa qualidade de vida. Perder 2 micras por ano significa perder 4 a 6 vezes mais que o normal para a idade. Em 10 anos, um paciente nessa taxa de 2 micras perde 20 micras por ano, 20 micras em 10 anos. Nesse subgrupo de progressores rápidos, 41% dos olhos tinham todas as medidas menores que 21, enquanto só 9% tinham todas as medidas com cutoff mais rígido de 15. E a imensa maioria não tinha pressão menor que 15 nem em metade das visitas. Para o cutoff de 18 do AIDS, 20% dos pacientes progredindo rapidamente tinham todas as visitas abaixo de 18. A outra categorização do AIDS foi essa de média de pressão entre menor que 14, 14 a 17,5 e maior que 17,5 durante o follow-up. Também foi observada uma tendência de progressão mais rápida com médias maiores de pressão. E semelhantemente, a maioria dos olhos que progrediram rapidamente tinham pressão média maior que 17,5 durante o acompanhamento. Entretanto, o uso prático dessa classificação de média durante o acompanhamento, como eu já falei, é menor que a classificação por quantidade de visitas abaixo de um certo alvo. Esses estudos obviamente têm limitações, a maioria delas são inerentes ao uso de dados retrospectivos de prontuários. Havia múltiplos oftalmologistas seguindo esses pacientes e cada um tem um modo de tratar e um modo de setar a pressão-alvo.
Há também problemas com códigos errados. Nós sabemos que é difícil colocar o seed e o subcódigo corretamente, embora aqui nos Estados Unidos seja muito importante para o billing adequado. Também há problemas de dados que se perdem com múltiplos backups, enfim. E outro problema é que a pressão foi medida durante consultas apenas, né? Mas se nós formos pensar, isso é exatamente o que a gente faz no dia a dia e é o que a gente usa para poder mudar o tratamento do paciente. Nós demonstramos então que as pressões mais altas e mal controladas levam de fato a progressão mais rápidas, mas que ao mesmo tempo há um número pequeno de olhos que progridem rapidamente, apesar dos valores de pressão abaixo em todas as consultas, é aqueles 9% que eu mostrei anteriormente. E da mesma forma, tem paciente com progressão lenta, apesar de terem pelo menos uma pressão maior que 21. A razão disso vai além de fatores relacionados diretamente à pressão. Todos nós sabemos que a pressão é o único fator de risco tratável para glaucoma, mas não é o único fator de risco para glaucoma. E isso demonstra o que vemos na clínica, né? Alguns pacientes progridem a despeito de valores baixos na consulta. Foi então que começamos a investigar outros fatores com essa base de dados. Também sabemos que a idade é um fator de risco importante, a pressão aumenta com a idade, assim como a prevalência do glaucoma, além de todas as alterações fisiológicas ou não que acontecem com o envelhecer, como alterações vasculares e de biomecânicas do disco óptico. Nós literalmente acabamos de publicar esse artigo avaliando isso usando o nosso banco de dados. Aqui nós vemos a taxa de progressão não difere entre as idades por volta de 10 a 14 milímetros de mercúrio, mas a partir desse momento, os olhos mais velhos têm progressivamente taxas de perda de camada de fibras mais rápidas que pacientes mais jovens para valores cada vez mais altos de pressão. Mas para outros valores de pressão e idade, nós desenvolvemos esse contour plot. Aqui as cores quentes representam taxas de progressão, obviamente mais rápidas. Nós podemos notar que, conforme esperado, as taxas de progressão aumentam com valores de pressão mais altos. E que também olhos mais velhos mudam mais rápido para cores mais quentes, ou seja, progridem mais rapidamente que olhos mais jovens com pequenos aumentos da pressão média. Vamos observar aqui a taxa de progressão de pacientes com uma pressão média de 12. Com 40 anos de idade, essa taxa, para um paciente de 40 anos, essa taxa é de 0,43 micron por ano, que é semelhante com a taxa de progressão de um paciente com 80 anos. Mas quando a pressão média é bem mais alta, de 24, por exemplo, enquanto o paciente com 40 anos tem uma taxa de progressão de menos 0,78 micron ao ano, um paciente de 80 progride a 1,34. Isso é uma taxa de perda 72% mais rápida. Nós também observamos que o efeito da interação na idade com a pressão era diferente em diferentes setores. E essa avaliação seria muito falha se não fosse feita com uma quantidade de dados importante, pois as estimativas não seriam precisas. O efeito da idade foi maior e significante nos setores superior e inferior, mas também no nasal. Nós também calculamos essas taxas de acordo com as horas de relógio ao redor do disco óptico e vimos que essas taxas coincidem com o padrão de disposição de fibras, que é maior, inferior e superior. Aqui a taxa de perda se dá principalmente pelo fator inferior, mas também com o avançar da idade ela se dá pelo setor superior. E que nos pacientes mais jovens, o setor superior parece tolerar níveis de pressão mais alta que em pacientes mais velhos. Há várias teorias que podem explicar isso. Por exemplo, a zona de vulnerabilidade do Don Hood e também a disposição dos poros nos polos verticais dos discos, que são maiores, mas também mais vulneráveis a variações de pressão. Mas essas teorias sozinhas não conseguem explicar as complexas relações que encontramos com a idade. Outro fator que eu testei com o Medical Student aqui foi o efeito do controle do diabetes. Esse artigo saiu agora recentemente também. Nós testamos a relação das taxas de progressão em campo e OCT com os valores médios, picos e flutuação de hemoglobina glicada. E nós não observamos um efeito significativo da hemoglobina glicada que foi nessas taxas de progressão estrutural funcional. Ou seja, o controle do diabetes, conforme a gente mediu aqui, não alterou a taxa de progressão no glaucoma. Da mesma forma, nós comparamos as taxas de progressão entre pacientes que usavam estatinas ou não e o efeito e o tempo de uso desses pacientes.
todas essas métricas também não diferiram entre os grupos. Nesse outro estudo, muito interessante com a nossa base de dados, nós avaliamos se ansiedade e depressão aumentavam o risco de transformar de glaucoma suspeito para glaucoma. Depressão sozinha não foi um fator de risco, mas pacientes com ansiedade ou ansiedade mais depressão tiveram 16 a 27% mais chance de converter para glaucoma. Nós continuamos avaliando outros fatores de risco. Por curiosidade, eu gerei uns gráficos para a espessura corneana e também o efeito da hipotensão sistêmica. Aqui na espessura corneana eu observei uma certa linearidade e, como esperado, córneas mais finas tinham taxa de progressão mais rápidas que córneas mais espessas para o mesmo nível de pressão. E tem muito mais que estamos fazendo com esses dados, né, que eu espero mostrar para vocês em breve. E por fim, voltamos naquela definição do objetivo do tratamento do glaucoma lá no começo da aula, né? A ideia desse artigo, eu acho que eu fui um pouco repetitivo nisso, foi sempre mostrar uma aplicação prática dessa grande amostra. E aí está. Nós demonstramos que as taxas de progressão por OCT têm valor em todas as fases da doença. E que, em geral, olhos com controle pressóricos mais rígidos têm sim uma chance bem menor de progressão rápida, como vimos naquele cutoff de 15. Além disso, grandes bases de dados têm potencial para responder muitas das nossas perguntas sobre o glaucoma. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas que passaram aqui pelo laboratório enquanto eu estive e contribuíram de alguma forma para esse trabalho. Não se faz um trabalho grande desse sozinho, e também ao meu grupo de pesquisa na Unicamp. Obrigado, eu deixo aqui meu e-mail para contato. Nossa, é impressionante. Jamal, fiquei muito feliz com a sua aula, sua exposição. Quebra alguns paradigmas. Eu acho que o primeiro que é o OCT, que a gente, glaucoma pré-perimétrico, você elucidou muito bem o quão importante é o OCT. Então, a minha primeira pergunta, você usa muito OCT de mácula? Então, é a minha primeira pergunta. Segunda questão, em relação ao valor da PIL, você corrobora a questão do AIDS, mostrando a necessidade cada vez mais da gente também se voltar para a pressão intraocular, deixar níveis mais pressóricos mais baixos e cada vez mais associando isso à questão da idade. E a questão número 2 que eu ia te colocar em relação à pressão intraocular. Você dá valor na sua clínica diária, você viu aí no pessoal aí de Duck, a relação com a curva, a sobrecarga hídrica? Obrigado, doutora Regina, obrigado, doutor Daniel, pelo convite, obrigado a Allergan também. Realmente, o que acontece com esses dados que a gente tem aqui, a gente está tentando responder várias dessas perguntas, né? Algumas dessas respostas eu não tenho ainda. Sobre a questão do uso do OCT de mácula, é cada vez mais recomendado usá-los, mas a gente não tem não tem tanto dado de mácula como a gente tem de camada de fibras. Então, a gente recentemente terminou de exportar os dados de mácula, e a gente vai tá analisando isso com a questão da idade para ver se tem alguma alteração com a idade também, igual a gente viu com a camada de fibras. Mas a recomendação que nós temos hoje é de sempre pedir o exame de mácula junto com o exame de camada de fibras. É um dado a mais. Se você tem aquela correlação estrutura-estrutura, você vai ter um diagnóstico, uma especificidade maior do exame. E se você consegue, em casos que têm sido mostrados, em pacientes com glaucoma avançado ou com miopia, eles parecem ter uma sensibilidade um pouco melhor, né, tão boa quanto ou um pouco melhor que a camada de fibras. Então, deve ser sempre feita. Sobre a questão dos cutoffs, né, de pressão, no nosso trabalho a gente pesquisou 15, 18 e 21, e o de 15, obviamente, foi mais importante, né, propôs uma proteção melhor, ou seja, diminuiu a taxa de progressão desses pacientes. A gente não avaliou para esses pacientes uma coisa que o teste sobre a carga hídrica teoricamente faz, que é a flutuação intradia, né, diária, né? A gente avaliou a máxima flutuação durante o follow-up, né, que se estendeu por média de 3 anos e meio, mas tinha paciente que foi visto por até 9 anos e meio. Então, a gente não conseguiu avaliar isso. O teste sobre carga hídrica não é feito com frequência aqui. Em alguns casos, eles fazem, né? Mas tem aquela questão de, às vezes, você está procurando já num paciente que você está suspeitando, você faz teste sobre carga hídrica, se tem alguma coisa, você trata, né? Mas se você não faz ele para todo mundo, às vezes você
está dando mais valor para uma questão que você iria tratar de qualquer jeito, né? Independente do teste de sobrecarga hídrica. Mas isso cabe uma discussão à parte, né? Separada. Mas a mensagem dos nossos estudos foi que o OCT ele também pode ver essa frequência de perda no paciente com glaucoma avançado, OCT de camada de fibras, e que, de modo geral, ele consegue ver progressores mais rápidos que o campo visual. Jamal, eu queria te pedir uma permissão, se caso a Alega puder disponibilizar esses estudos para a gente, porque engrandeceu e enriqueceu muito nosso dia de hoje de encontro. Então, se você permitir, eu já estou pedindo aí, mendigando o seu paper. Sim, claro, eu envio, sim. Parabéns, viu, Alessandro? Excelente aula. Lindo trabalho que você está fazendo, completo e realmente maravilhoso. Realmente engrandeceu aqui nosso curso, tá? E além das perguntas que a Regina fez, eu queria só complementar com mais uma. Diante desse seu estudo, você recomenda que os pacientes façam OCTs com que frequência? Variando conforme a gravidade, mas em pacientes com glaucomas iniciais, você recomendaria com que frequência o OCT? Essa é uma excelente pergunta, né? Acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida e a gente tem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Glaucoma que norteiam a gente quanto a isso, né? Que as diretrizes, quem ainda não leu, quem pudesse ler, acho que ela fala muito bem sobre isso. A questão é que os pacientes com glaucoma avançado, né, você teria que fazer com maior frequência, por volta de 8 meses, né, acompanhar a cada 8 meses, até menos, né, para o exame de OCT 8 meses, né, mas você faria um acompanhamento até 4 meses clínico, né. Mas a questão, pacientes com suspeita de glaucoma, que foi a pergunta, isso depende muito, né? Quais outros fatores de risco aquele paciente tem, né? Quão forte a sua suspeita de glaucoma. Inicialmente, o recomendado é fazer uma vez por ano, né? No primeiro ano, talvez 2 vezes, depois fazer uma vez por ano, e após 2 anos, 2 a 5 anos sem progressão, você pode espaçar um pouquinho mais esse acompanhamento para um pouquinho mais de um ano. Obviamente tem o problema de custo, né? O OCT ainda recentemente agora a Sociedade Brasileira ajudou, né, a ser aprovado para casos suspeitos de glaucoma, pelo menos foi melhor, passou, né, para a segunda fase para poder ser análise para o SUS, para poder ser incorporado no SUS, o OCT de camada de fibras. Mas até isso chegar no convênio também vai demorar um pouco, então tem essa dificuldade de custo. Então, no mundo ideal, seria essa frequência, né? Agora, infelizmente, a gente não consegue fazer nessa frequência com os convênios e particular também pode ficar um pouco pesado para o paciente. Jamal, muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos chamar o Dr. Marcelo Nascimento para contribuir com a gente. O que mais, além de medir a pressão intraocular, de tratar com colírio, quais outras modalidades de tratamento clínico? Obrigada.